Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso treinamento sobre a nova lei de licitações, as atualizações sobre a nova lei de licitações, mais precisamente. Eu sou Érica Viana, eu sou advogada, especialista em direito público, notadamente na área de licitações e contratos administrativos, atuo também na área de direito médico e da saúde. E nesses encontros eu quero passar para vocês as principais alterações que existiram na nova lei, na 14133 de 2021. Me comprometo aqui a não utilizar o juridiquês, que tanto assusta as pessoas quando veem um treinamento ministrado por um advogado ou por uma advogada, mesmo porque o meu objetivo aqui é alcançar todas as pessoas que lidam e que trabalham com licitações e contratos e não somente direcionar o treinamento para o advogado, advogada, bacharel em direito, o estudante de direito, por exemplo, né? É poder, com uma linguagem simples, alcançar a todos vocês que atuam com licitações e contratos. Esse é o meu objetivo. Eventualmente, quando escapulir um juridiquês ou outro aqui, eu também quero fazer a observação do que significa, porque aí também já não fica tão distante da realidade de vocês, né? É mais um aprendizado. Combinado? Vamos lá para o nosso próximo slide, o slide inaugural, onde eu vou dizer um pouquinho sobre o que é licitação, né? Que tanto se fala em licitação. O que é licitação? Vamos lá? Licitação nada mais é do que o procedimento administrativo formal que a administração pública faz para convocar interessados na apresentação de propostas. Lembrando, essa convocação para apresentação de propostas, ela deve ser feita em igualdade de condições entre todos os interessados, tá? E aí, obviamente, a licitação ela se destina tanto para prestação de serviço ou para fornecimento de bens. A partir daí, a administração vai selecionar sim a proposta mais vantajosa, observados, logicamente, os princípios que a norteiam. Nossa, Érica, princípios. Princípios. Os princípios são aqueles nossos velhos conhecidos, que nós já temos a experiência na 8666, né? E em outras legislações, inclusive, que norteiam a nossa condução dos certames das próprias licitações. Aqui na lei 14133, nós temos uma novidade, porque essa classe de princípios, ela foi substancialmente aumentada. Nós temos agora cerca de 22, salvo engano, eu posso estar equivocada, mas tem mais de 20, tá? Para vocês estudarem. O que nós vamos estudar aqui? Eu vou falar daqueles princípios que vieram, né? Que foram, eles foram promovidos, digamos assim, para a lei de licitações, para a nova lei de licitações. Às vezes eles estavam esparsos em outros normativos e agora estão dentro da lei federal 14133. Quais são as características, né, que nós temos em relação à licitação, à administração pública? A administração pública, ela pode contratar com quem ela quiser? Pergunta. Não, não pode. Quem tem essa liberdade de contratar é o setor privado. Então eu preciso adquirir água, posso comprar, por exemplo, essas águas de um fornecedor da esquina do meu escritório, por exemplo. Mas a administração, precisando comprar a mesma água, ela vai ter que abrir um procedimento licitatório para essa aquisição.
E esse procedimento ele pode ser dispensado de licitação, Érica? Pode, desde que a lei assim preveja. Do contrário, não, tem que ser feito. Por quê, Érica? Porque nós temos aqui, olha, no artigo 37, no inciso 21, de que somente os casos, né, especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão o quê? Contratados mediante processo de licitação pública. Ou seja, a administração ela tem o quê? Ela tem uma palavrinha aqui, ó, que é o dever de licitar. E nós temos uma diferença entre o público e o privado nesse campo. Para o privado, ele não pode fazer algo, ou seja, ele só deixa de fazer algo, melhor dizendo, ele só deixa de fazer algo se a lei proibir. Já a administração pública é diferente. Ela só não vai fazer se a lei estiver expressa com relação a isso. Vejam aqui, olha, a própria Constituição, ela diz: ressalvados os casos especificados na legislação. Tem que estar escrito na lei. O que a administração pode, o que a administração não pode, o tempo todo. É diferente do privado. O que não proibir o privado pode executar. A administração tem que fazer somente o que tiver na legislação. Ok? Esclarecido aqui? Combinado. Então vamos lá, vamos adiante. Quem tem a competência para editar essas normas? É a União. A União é quem tem a competência para editar normas sobre licitação. Está lá no artigo 22, no inciso 27 da Constituição Federal, tá? E as normas gerais, o que elas são? São exatamente as legislações que nos orientam acerca de determinado tema, neste caso, licitações. E quem deve obedecer à norma geral? Todos os entes, tá? Então, nós temos lá a União edita a norma. Então, os estados, município, Distrito Federal, todos eles seguem a normativa geral. Aqui eu trago para vocês uma linha do tempo do que aconteceu com a nova lei de licitações até o seu ingresso, até o seu nascimento para o mundo. Vamos lá. Nós tínhamos e temos ainda inicialmente a Lei 8666, lá de 93. São quase 3 décadas de legislação. Por óbvio, nós ansiávamos por uma legislação, né? Uma modificação da 8666. Vocês que trabalham com ela, eventualmente estudam sobre ela, vocês sabem a dificuldade que muitas vezes enfrentamos na aplicabilidade da lei, né? Pois bem, quase 3 décadas depois, tivemos agora a nova legislação. Mas ela veio, olha, de uma revisão de 2 projetos que foram enviados do Senado Federal para a Câmara dos Deputados. Então, vou aqui fazer uma observação. Vão anotando aí no caderninho de vocês o seguinte: a abreviação SF é Senado Federal, CD, Câmara dos Deputados, NLL, que está aqui também, Nova Lei de Licitações, LL, que vocês vão ver aqui embaixo, é a Lei de Licitações 8666. Tá bom? Então, anotem essas abreviações. Por quê? Porque eu fiz exatamente para que o slide não fique com uma informação gigantesca o tempo todo. Nova Lei de Licitações 8666. Então, para ficar mais fácil para vocês identificarem. Mas é importante vocês anotarem isso como legenda, se não estiverem habituados com essas siglas, para depois orientar no estudo de vocês, tá bom? Então, quando esses projetos eles vieram do Senado para a Câmara,
O primeiro projeto, que foi o 16395, ele tinha como objetivo alterar apenas o artigo 72 da Lei de Licitações, a 8666. E o projeto 559 de 2013 já propunha uma nova lei, e aí com 131 artigos. Pois bem, o projeto 559 de 2013 foi lá para a Câmara e tramitou como um projeto número 6814 de 2017 e depois retornou para o Senado em 2019. Percebam que no Senado os projetos têm um número, quando eles vão para a Câmara para apreciação, eles vão ter um número interno na Câmara também, tá? E aí o que acontece? Em 2019, o projeto voltou para o Senado, que foi autuado como uma matéria substitutivo da Câmara e tramitou como um projeto 4253 de 2020, onde em dezembro de 2020 o Senado fez o quê? A aprovação desse projeto, o 4253 de 2020, que é o mesmo 6814 de 2017, ó, vejam aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que, ó, o mesmo, certo? E esse projeto 4253 de 2020 foi submetido, foi enviado para sanção presidencial. Eis que foi sancionado e em 1º de abril de 2020, é o dia da mentira, mas não é mentira, é verdade. Entrou em vigor a nova Lei 14.133 de 2021, apresentando um novo regime de contratações. E aí a grande pergunta é, e ela revogou a 8666, a Lei do Pregão, o RDC, como é que ficou tudo isso? Tá tudo junto, tudo misturado e a gente vai falar sobre isso nos próximos minutinhos aqui no próximo bloco, provavelmente. Então, aguarde e confie. Vamos lá. Antes disso, eu quero dizer os pontos negativos sobre a nova Lei de Licitações. Ele é realmente um estatuto da nova Lei de Licitações, consolida as alterações práticas promovidas, né, na execução da Lei de Licitações, a 8666, incorpora muitos entendimentos jurisprudenciais, rotinas, procedimentos também sob inspiração do pregão e do RDC. É isso mesmo. Porém, tem um detalhe, ela não inova. Muitas das medidas que a gente tem hoje na Lei 14.133, ela, comparada à 8666, já existia no direito positivo. Ou seja, o direito positivo é na legislação mesmo. Então, não tem inovação. E aí, uma grande decepção que nós temos da comunidade jurídica é que ela não é disruptiva. Ou seja, ela não rompe com a lei do pregão, com a lei do RDC, com a lei de licitações. Ela não tem essa ruptura. E esperava-se que existisse, né? Tanto tempo, durante tantos anos de discussão, imaginava-se uma legislação mais inovadora, menos burocrática, menos formalista. E nós temos o quê? Uma lei extremamente formalista, burocrática e engessada, tal qual a própria 8666. Tem alguns avanços, sim, tem, mas muitas das dificuldades que ali existia, aqui também vai existir, fatalmente. O professor Rafael de Oliveira, que ele é procurador no Rio de Janeiro, ele fala no livro dele e fala também nas suas palestras, nos seus cursos, né? Ele fala que a nova lei de licitação é um museu de grandes novidades. Ele até usa a música do Cazuza, né? E ele fala, eu vejo o futuro repetir o passado. E é isso mesmo.
né? É o futuro, a nova lei de licitações repetindo o passado da lei 8666. Eu ainda ouso dizer aqui que é um museu sem grandes novidades, porque a gente não teve as inovações que ansiávamos nesse período todo, né? Não temos esse avanço. Então, preparem-se para uma legislação densa, de 100 e poucos artigos, né? Uma linguagem também, muitas vezes, como a da 8666, não é tão simples de entender a interpretação. Então, assim, é árdua um pouquinho a nossa missão aqui, mas o meu objetivo, a minha missão também é tentar traduzir isso de uma maneira mais simples para que vocês consigam não só compreender, mas implementar essas mudanças no dia a dia de vocês. Tem pontos negativos, Érica? Tem, mas são poucos. Nós temos um avanço, né, das normas contidas na 8666, ela tem uma incorporação dos institutos e positiva, sim, as orientações dos órgãos de controle. Então temos, sim, pontos positivos, mas poderíamos ter mais, mas é o que temos, né, nesse momento. Como que é dividida a lei de licitações a nova, né, a 14133? Como que ela se divide? Ela se divide em 5 títulos. Então nós temos no título 1, disposições preliminares, que aí a gente vai falar sobre o âmbito da aplicação, princípios, definições e agentes públicos. No título 2, principalmente, né, nós vamos ter, lógico, as questões que dizem respeito a licitações específico, né? Então falamos sobre processo licitatório, fase preparatória, modalidades, critérios de julgamento, disposições setoriais, divulgação do edital, aqui é onde tem os prazos, e eu fiz um quadro para vocês em relação a essa questão dos prazos para facilitar o dia a dia de vocês. Tem aqui no material, tem no slide, vocês vão ficar sabendo no próximo bloco. A gente vai falar sobre os prazos da licitação. Apresentação das propostas e lances, julgamento, habilitação. Vocês já estão percebendo aqui a inversão da fase? Julgamento primeiro, habilitação depois. Encerramento da licitação, contratação direta, dispensa e inexigibilidade, está aqui no título 2. Alienação de bens e instrumentos auxiliares. No título 3, a gente vai ter os contratos administrativos. Então, vamos falar sobre formalização, garantias, alocação de riscos, prerrogativas da administração, a duração dos contratos, a forma de execução, alteração, hipóteses de extinção, recebimento do objeto, pagamento, nulidade, meios alternativos de resolução de controvérsias. Aqui nós temos eu diria que é um pouquinho de novidade. Por quê? Porque a administração passará a poder resolver seus conflitos acerca de licitações e contratos através de câmaras de arbitragem. Então, por mediação e arbitragem, né? Mas como que vai ser feito, Érica? A administração vai fazer a contratação, convênio, eventualmente, de uma câmara privada, né? Se for o caso, mas uma câmara de arbitragem. E, a partir dali, todos os conflitos que existirem, todas as questões que existirem acerca de licitações e contratos, serão submetidos ao invés de ir para o judiciário, ir para essa câmara de arbitragem, né? Onde o árbitro vai realizar a sessão, é gerada um documento, vou denominar assim, é gerado um documento, esse documento vai fazer parte, né, do procedimento administrativo da administração, né, e é um título executivo. Então, eventualmente, se houver um descumprimento do que for arbitrado, pode ser judicializado com essa decisão da Câmara Arbitral, tá? Então, estou usando a linguagem simples
para que vocês consigam entender exatamente como é que vai funcionar mais ou menos essa questão da dinâmica, tá bom? No título 5, vamos ter as irregularidades com relação a infrações e sanções, e aqui tem também novidades com relação às infrações e às sanções. Impugnações e pedidos de esclarecimento também tem novidade por conta dos prazos. E o controle das contratações. Disposições finais, temos o portal de compras, alterações legislativas, os crimes, aqui também tem novidades, porque as penas mudaram praticamente todas para os crimes em relação a licitações, as disposições finais e transitórias. Esse é o corpinho da lei de licitações, tá? O que eu quero reiterar, reforçar aqui para vocês. Eu não vou tratar de cada um desses pontos neste treinamento. Eu vou dar a visão geral do que ocorreu de mudança e vamos tratar sim das principais mudanças acerca da nova lei de licitações nesse treinamento, tá bom? Vamos lá! Sem mais delongas, vamos para a nova lei de licitações na visão geral. O que nós tivemos de mudanças? Temos lá principais inovações, hein? No artigo 6º, as modalidades de serviço, definições das modalidades de serviço. Com relação ao artigo 6º, eu faço uma observação muito especial. Tenham ele como grande aliado, grande amigo de vocês. Artigo 6º. São 60 incisos dentro do artigo 6º. 60 incisos dentro do artigo 6º. Esses incisos, eles vão tratar exatamente das definições de termos, de palavras utilizadas ao longo da lei 14.133. Então, lá nós vamos ter o significado delas, tá? Então, vocês muitas vezes vão estar lá no artigo, sei lá, 130 e pouco, e aparecer um termo que vai ter o conceito lá atrás no artigo 6º, e vocês vão ter que verificar. Então, vocês vão ficar indo e vindo, mas anotem, o artigo 6º é o grande amigo de vocês. Temos também a inovação, regime de execução dos contratos. Então, nós temos a contratação integrada, semi-integrada e fornecimento e prestação de serviços associados. No artigo aonde? 6º, incisos 32, 33 e 34. Temos também agora a exigência expressa do nosso conhecido TR, o termo de referência, lá no artigo 6º também. Definição de agente público, artigo 6º, inciso 5º. Substituição do quê? Da comissão de licitação por agente de contratação, artigo 6º, inciso 9, e também pela comissão de contratação, artigo 6º, aí olha, aqui pega, né? Porque quando a gente sabe que são o X, a gente sabe que está no 10, X, vai indo, né? 10, 20, aí chega assim no L, X, e aí fala assim, meu Deus, e agora? Anotem aí, é o 50, tá bom? Vamos lá. E também tem a previsão de defesa nas esferas administrativa, judicial e controladora. Para quem? Para as autoridades e os agentes públicos que participarem de licitação decorrentes de ato praticado em observância à orientação constante de parecer jurídico. Ou seja, é a previsão de defesa para a autoridade e os agentes públicos no que se refere às licitações. Artigo 10. Temos também
procedimentos auxiliares de licitação, credenciamento, pré-qualificação, manifestação de interesse, sistema de registro de preços, minha gente. O SRP foi promovido de todos os seus decretos esparsos ali falando sobre registro de preço. Agora não são vários decretos, né? Porque foi revogando um outro e agora tem só um. Ele foi alçado agora para a nova lei de licitações. E também o registro cadastral. Temos também a ampliação dos objetivos da licitação, aumento, que eu falei para vocês, dos princípios, orçamento sigiloso, a possibilidade da administração não informar o seu valor de referência para aquela contratação no edital. E a gente vai falar mais à frente sobre o orçamento sigiloso. Em quais situações? São em todas? Qualquer uma? Tem fazer alguma observação de regra? Como é que funcionará essa questão do orçamento sigiloso? Fica comigo, você vai aprender. Temos também a inversão da fase de habilitação e julgamento. Vocês viram lá atrás que quando eu coloquei a coluna, né, falando dos títulos, nós já temos essa inversão. Nós já temos disposto que primeiro o legislador está falando sobre a fase de julgamento e depois sobre a fase de habilitação. Esse sistema ele já é adotado tanto na lei do pregão quanto no RDC. Então, assim, é uma inovação? Na 14133, mas nós já utilizávamos isso. Como que eu vou poder fazer essa inversão, Érica? Pode ser feito de qualquer forma, né? Em qualquer situação? Precisa observar o seguinte: tem que estar expressamente previsto no edital a inversão da fase. Mas, Érica, se não tiver previsto no edital essa alteração, o que a gente tem que fazer? A ordem que vocês já conhecem. Primeiro vai fazer a habilitação dos participantes e depois o julgamento das propostas. Tá bom? Forma eletrônica como preferência. Percebam aqui, a gente não está falando de obrigatoriedade. Nós estamos falando de preferência. E aqui eu também vejo com uma preocupação a questão dos municípios que são menores e mais distantes, né? Que aí tem a dificuldade com relação à questão da tecnologia, se adaptar a toda essa dinâmica, né? Vão ter provavelmente uma dificuldade um pouco maior para implementar a nova lei. Porém, a nova lei para essas situações, ela estabelece um prazo maior para a implementação, tá? Em municípios menores. Possibilidade de quê? De amostra para pré-qualificação e julgamento dos participantes. Também é uma inovação na lei, né, de licitações. Plano de contratação anual na fase preparatória. A lei de licitações, a nova lei, ela tem uma preocupação muito grande com essa fase preparatória, com o controle das licitações, né? Planejamento é algo que é muito forte, vem muito forte na lei de licitações. Nós, como um todo, tá? Quando eu falo nós, é nós mesmos, como um todo, nós não estamos acostumados ou não temos por hábito, né, o planejamento, principalmente na esfera da administração pública. É muito difícil, né, você encontrar as administrações que já têm na sua veia esse trabalho de planejar as suas contratações, né? Fazer um planejamento acerca dessas contratações.
E a nova lei, ela propõe exatamente isso. Só que aí ela já não coloca mais como uma sugestão, né? Vem o planejamento como princípio e, estando na lei, é dever da administração seguir. Temos também os parâmetros, né, para valor da contratação. Modos de disputa mudou também, aberto e fechado, semelhante aos previstos no RDC. Negociação com o vencedor e demais licitantes. No artigo 61, está inspirado lá no RDC também. Aqui nós temos mudança também. Ah, mas na 8666 tinha a possibilidade de negociar com o vendedor e os demais licitantes, né? Tinha a previsão de negociação, sim. Mas aqui nós temos algumas mudanças. Nós vamos ver adiante. Saneamento de erros e falhas na análise dos documentos, desde que não comprometa, né, o certame. E também não fira a própria legislação, os princípios que norteiam a licitação. Responsabilização civil e regressiva do advogado público por dolo ou fraude, no parecer. Artigo 53, parágrafo 1º. E eu quero fechar aqui com vocês essa parte de inovações. Temos mais exigências para contratações diretas, lá no artigo 72. Vamos ter novos prazos e também prazos e prorrogações no artigo 105, que aí nós temos, olha aqui, olha, prazos de 5 anos para contratação, artigo 106. 35 anos também tem as possibilidades. E por tempo indeterminado, no caso de monopólio, no artigo 109. Temos aqui essas mudanças em relação aos prazos. Certo até aqui? Vou fazer uma pausa nesse bloco para a gente tomar uma água, um café rapidinho. Já aproveita, já prepara o seu café aí. E você volta comigo daqui um pouquinho no próximo bloco. Combinado? Até já!